Por que antes podia construir em APP e agora não pode mais? Tem um posto de gasolina do lado daquele rio, do lado daquele córrego, canalizado. Pode isso? Eu quero construir um prédio ao lado daquele rio, ao lado daquele córrego. Eu posso? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. Temporalidade é a análise da alteração da legislação ambiental ao longo do tempo. Ou seja, avalia se a ocupação na APP ocorreu em época em que o local ainda não era protegido pela lei. Cabe ressaltar que quando a gente fala de reconhecimento da temporalidade da ocupação do local, além das áreas impermeabilizadas, as edificações podem ser aceitas também pátios, estacionamentos, atividades ao ar livre, áreas compactadas com terraplanagem. Importante destacar que o direito à temporalidade da ocupação se dá pelo uso da área. Para a comprovação da temporalidade, podem ser utilizadas, no mínimo, um dos seguintes documentos: fotografias aéreas, imagens de satélite, cópia de uma carta planialtimétrica da Emplasa, do IGC, do DAE ou outras cartas oficiais em escala 1/10.000 ou mais detalhadas. Ou outros documentos que o interessado possua que comprovem a data da ocupação da APP. Você sabia que até 1965 não havia APPs? Ou seja, naquela época, os proprietários de terrenos e imóveis podiam livremente suprimir vegetação nativa e construir nas margens dos cursos d'água. As APPs surgiram em 15 de dezembro de 65, com a Lei 4771, o antigo Código Florestal, onde, em seu artigo 2º, consideravam-se APPs as florestas e demais formas de vegetação nativas situadas ao longo dos rios ou de qualquer outro curso d'água em faixa marginal, cuja largura mínima será 5 metros para rios de menos de 10 metros de largura, igual a metade da largura dos cursos que meçam entre 10 e 200 metros, e de 100 metros para todos os cursos d'água cuja largura seja superior a 200 metros, entre outras situações. O código, nessa época, só se aplicava a áreas rurais e florestais com vegetação existente, ou seja, foi estabelecido um limite nas margens dos cursos d'água nas propriedades rurais que tivessem vegetação nativa, ainda que não houvesse essa imposição nas áreas urbanas. Com a Lei 6766 de 79, surge uma faixa não edificante de 15 metros ao longo das margens dos cursos d'água, mas estas áreas não eram consideradas APPs, pois a lei só se referia ao uso e parcelamento de solo. Era então uma simples restrição para construções. Vale lembrar que para áreas urbanas, antes de 79, não havia nenhuma limitação construtiva ou ambiental. Isto é, somente a partir de dezembro de 79 passou a haver a limitação construtiva de 15 metros. Em 1986, a Lei 7511 de julho ampliou os limites das APPs. O artigo 2º falava em 30 metros para rios de menos de 10 metros de largura. Entretanto, ainda que com a ampliação das áreas de proteção para 30 metros, ainda assim só se aplicavam para áreas rurais e com mata nativa, cabendo às construções em áreas urbanas somente a Lei 6766 de 79. Em 1986, com a Lei 7803, os limites definidos como APPs, que haviam sido ampliados no próprio ano de 86, também agora seriam para as áreas urbanas e passavam a ser verificadas nos planos diretores municipais. Somente a partir de 18 de julho de 1989, passou-se a exigir a aplicação das APPs também em áreas urbanas, aquilo que antes só se aplicavam a áreas rurais.
Finalmente, a partir de 26 de maio de 2000, houve manifestação de que não seria necessária a presença de mata nativa para ser considerada APP, indicando-se a restrição de intervenção em qualquer área que se encontra dentro das faixas de APP previstas no Código Florestal até a promulgação da Lei 12651 de 2012. O novo Código Florestal, que estabelece os limites atuais das APPs entre 30 e 500 metros para os cursos d'água, entre menos de 10 metros e 600 metros de largura. Resumindo, dependendo de quando foram construídos alguns estabelecimentos comerciais e empreendimentos com potencial poluidor ao lado de rios ou cursos d'água nas áreas urbanas, é preciso verificar a temporalidade, ou seja, buscar informações a partir da história e comparar se, naquela data onde ocorreu a construção do empreendimento, aquele tipo de intervenção era permitido ou não. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas e sugestões de temas que a gente vai ler e preparar outros conteúdos para os próximos vídeos. Até breve!